Doutor Caio, agora eu quero abordar com o senhor um tema que eu tenho certeza absoluta vai chamar a atenção de muitos homens. Problema do Cialis ou Viagra. Quando, como e se deve ou não usar? Outro dia falaram que o cara morreu de Viagra. Eu discordei, eu acho que ele morreu do esforço. O cara de 80 anos tomou um Viagra de 100 e pegou uma mocinha de 20. Ele fez tanto esforço que teve um infarto. Concordo. O senhor vai explicar pra gente que tem muita gente interessada, doutor Caio. O Viagra foi lançado nos Estados Unidos em 97, no Brasil em 98, e uma revolução na medicina sexual, não só para o homem, quanto para a mulher. Muitos não sabem, a descoberta do Viagra foi uma pesquisa para outro fim, ele rendeu um prêmio Nobel. Ele é um vasodilatador, então a pesquisa era para área cardiovascular, para dilatação das coronárias, controle de pressão, e viu-se que experimentos o indivíduo estava tendo ereção com facilidade. E foi daí a descoberta. Então ele é um vasodilatador. Estatística: depois dos 40 anos, 50% dos homens têm algum grau de piora da função sexual e da ereção. Não estou dizendo que é uma piora importante, mas já tem, depois dos 40 anos. Segundo fator importante para a gente refletir: qual que é a questão aí do indivíduo? O problema dele está no desejo sexual hipoativo, que é mais comum na mulher, mas tem aumentado muito no homem, estresse, correria, sono ruim, etc. O problema está na ereção, no controle da ejaculação, ou o problema está na qualidade do orgasmo. São 4 coisas distintas. Quando a gente fala Viagra, Cialis, Tadalafila, isso é para ereção. Então isso não aumenta o desejo, não controla a ejaculação, não melhora a qualidade da relação, nem do orgasmo. Isso é para ereção. Esses medicamentos são facilitadores, eles não provocam ereção. O indivíduo tem que ter estímulo. Eu comparo a parte da relação sexual como um barco à vela. O barco é o organismo, o orgânico é o indivíduo, são os vasos, os nervos, os hormônios. Se o barco está ruim, o barco não vai. A vela é a mente. É o psicológico, é a preocupação, é a ansiedade de desempenho. Se a cabeça está péssima, também não vai. Mas tem o vento. O vento é o estímulo, parceira. Se não tem esse estímulo, também não vai. Sempre a gente pergunta para um paciente que procura, primeiro, já idoso, querendo um resultado, tem parceira fixa, sua esposa, como é que está a saúde dela? Não tem. Então, como vai resolver isso? Te dá remédio para quê? Se tomar o Viagra para ter esse, primeiro que não vai ter. Sem estímulo. Se vai ter para quê? Esse é um ponto. Existe um mito aí, isso aconteceu muito na época do Viagra, porque o indivíduo estava muito tempo sem ter ereção, sem ter relação, e de repente ele toma um remédio, aquilo facilita, um estímulo, às vezes pequeno ou médio, ele tem uma ereção e vai ter relação. Sedentário, o indivíduo não está fazendo uma avaliação, uma prevenção cardiovascular, e o esforço dele é que provocou a morte. Ele já era um coronariopata e não sabia. Ele tinha doença arterial coronariana crônica e não sabia. E aí ele infartou. Não, ele não infartou pelo Viagra. Então o Viagra não causa isso. Tomou a fama, mas não causa. Então não causa nada, não. Existem contraindicações. A pesquisa inicial foi para doenças cardiovasculares. Então, ele é um vasodilatador, como nitrito, nitrato, isordil, sustrate. O que acontece? Se o indivíduo já toma um medicamento para angina, para doença coronariana, menos usados hoje, mas podem ser usados, que já vasodilata, e ele toma o Viagra em cima, ele pode ter uma hipotensão, tonto, e ele pode sim ter um evento cardiovascular, por conta da interação do medicamento. Então essa é uma contraindicação absoluta. O indivíduo que já toma vasodilatador não pode tomar Viagra, Cialis, nenhum desses medicamentos. Seu patrão morreu de quê? Foi de Viagra. Como assim? Não, ele tomou 100 miligramas de Viagra e morreu em cima da moça. Ele morreu do esforço. Sim, não só do esforço, da emoção. Porque a relação sexual não é só quantidade de esforço que ele vai fazer, tem a questão emocional também, uma ansiedade ali naquele momento. E isso tudo, ele não tendo uma reserva cardíaca adequada, é que causou o infarto. Se ele tomasse Viagra e fizesse uma caminhadinha rápida, subisse uma escada rápida, passasse uma raiva muito grande, ele morria do mesmo jeito. Quem toma a culpa é o Viagra. Então, é difícil tirar isso, desmistificar. Se a cabeça de cima não tiver boa, a de baixo também não funciona nem com remédio, né? De jeito nenhum. Um problema grave que a gente tem hoje, Jardel, nessa juventude, é uma juventude muito habituada ao virtual, pornografia, tudo online, namoro virtual.
aplicativo de relacionamento, tudo quando vai para o on-life, né, ao invés de ser o online, tem muita dificuldade. Então, essa parte sexual não afeta só indivíduos de meia idade, mais idosos, não. A juventude hoje está tendo um problemaço nessa parte sexual. E aí, confirmando essa pergunta sua, quer dizer, é a cabeça. O indivíduo tem algum problema orgânico? Ele nada. Ele não toma nenhum medicamento, ele é jovem, ele faz atividade física, você vê que ele está com um corpo bom, a parte sexual está péssima. Porque a cabeça, a mente, é muita ansiedade, é depressão, é ansiedade de desempenho. Então, se a cabeça de cima não funciona, não vai mesmo. Não tem jeito. Será que eu vou dar conta? Entendeu? Não vai dar conta mesmo. E Viagra e Tadalafila? São drogas irmãs ali, o vardenafil, eles são muito semelhantes. O que muda? Alguns efeitos colaterais, por exemplo, a tadalafila pode dar mais mialgia, dor lombar, a sildenafila mais congestão nasal, rubor facial, cefaleia é possível, mas todos são muito próximos em termos de resultado. Muda o tempo de ação, a meia-vida, então a sildenafila tem uma meia-vida menor que a tadalafila, mas na prática são muito próximos. Então eu dou todas as opções para o paciente. Às vezes ele, primeiro, é a menor dose necessária. O ideal é não precisar, porque aquele medicamento não vai te aumentar desejo. Eu sempre oriento uma dose baixa inicialmente, e vai aumentando e tateando. Por exemplo, a tadalafila de 5, que é de uso diário, e ela tem as indicações para o uso diário, ela pode ser iniciada como sob demanda. Então você vai tomar 5 miligramas sob demanda. Foi suficiente, para mim ajudou, então para por aí. A tadalafila de 5, ela é bem segura, pode ser usada até em doenças pulmonares, né? É um vasodilatador, ela relaxa a musculatura. Tem uma ação também na hiperplasia, nos sintomas. Ela pode ser usada sim. Então ela ajuda no fluxo urinário e ela ajuda no fluxo sanguíneo para a ereção. Então ela tem dupla ação nesse caso.